Oi, gente. Depois de muito tempo, né, sem aparecer por aqui com vídeos novos, hoje nós estamos aqui novamente, né? Eu falo nós porque eu estou aqui junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nós aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? E é muito bom, é maravilhoso, é gratificante estarmos aqui para falar da parte de Deus. E eu quero falar para vocês que tem muitas coisas novas que Deus tem colocado no meu coração para fazermos aqui juntos. E já de início eu quero te pedir, inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que Deus tem algo profundo para falar conosco nesse vídeo. Amém? E eu queria falar hoje sobre alguém da Bíblia que eu amo muito. Nossa, como eu acho linda a história dele. E Deus falou essa palavra ao meu coração já tem um tempinho, tem mais de ano. E eu fiquei guardando, e agora eu trouxe aqui para compartilharmos juntos. E o texto que eu vou ler para nós aqui está lá em Gênesis 37, do verso 20 ao 28. E diz assim: Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rubem, livrou-o das suas mãos, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão neles. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? E é nesse texto, queridos, que nós vamos meditar neste momento. Aqui, se nós formos olhar, tem algo lindo, tem tantas coisas preciosas, tem tantas pérolas lindas, preciosas, que nós podemos tirar dessa palavra, né? Aqui a gente viu que tudo que aconteceu na vida de José, e muitas pessoas vão querer, assim, tirar de nós algo precioso que nós temos, né? E se nós vermos aqui nesse texto, a gente vai ver que os irmãos de José, eles conseguiram tirar aquilo que o homem deu para José, mas eles não conseguiram tirar o que Deus deu para José. Deus deu um sonho para José e ninguém conseguiu tirar esse sonho dele, né? E eu queria que você meditasse sobre isso. Que sonho, e às vezes a gente tem permitido pessoas tirar esses sonhos nossos. Então pense sobre isso. Que sonho, qual o sonho seu que você tem deixado pessoas tirar de você, né? José, as pessoas conseguiram tirar dele aquela túnica, os seus irmãos, mas o sonho continuou no coração dele. E pessoas podem querer tirar coisas de nós, coisas que às vezes aos nossos olhos são coisas preciosas, né? São coisas boas que nós consideramos, isso é muito bom. Então, assim, aquilo ali,
Às vezes, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, a gente vai falar, nossa, isso se tornou uma ferida na vida de José, né? Mas o que a gente aprende aqui? Se você ler Gênesis, né, a partir do verso 37, acho que até o 42, mais ou menos, que vai contando a história de José, você vai poder conferir, né, que José, ele não deixou as feridas do passado definir o presente, definir a vida dele. Então aqui nós aprendemos algo lindo. Não deixe as feridas do seu passado definir o seu presente, né? Definir o que você tem que viver hoje, o que Deus planejou para você hoje. E a gente pode ver no processo, né, de formação de uma pérola, né? O que acontece no processo de formação de uma pérola? Às vezes entra ali uma areia, ali na ostra, e começa a machucar, e começa a doer, e aquela dor parece insuportável. Mas no final, o que acontece com aquela pérola? Aquela ostra, ela se torna uma linda pérola. E isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer pegar todas as feridas, tudo aquilo que às vezes nos feriu, nos magoou, nos deixou assim pensando, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Se a gente for pensar, você consegue imaginar a dor de José? Os irmãos dele lançaram ele em uma cova. Você imagina o que é o seu irmão? Seus irmãos se juntarem contra você? E esses irmãos de José lançaram ele numa cova. E ainda assim, José continuou ali, crendo que Deus ia fazer algo na vida dele. Por mais difícil que pareça a sua situação, o Senhor quer falar isso conosco. Por mais difícil que pareça a sua situação, a sua dor, a sua ferida, Deus quer usar isso e fazer algo precioso e tornar você uma linda pérola e usar você para restaurar vidas, para trazer vida onde só tinha morte. José, quando ele chegou ali no Egito, ele mudou a história daquele país. Ele foi um homem, por onde José passou, seja na prisão, seja na casa de Potifar. Se você ler Gênesis, esses capítulos que eu te falei, você vai conhecer toda a história, porque aqui o nosso tempo é curto, não dá pra gente fazer isso. Mas se você for ler, você vai ver que todos os lugares que José passou, ele fez coisas boas, sabe? Ele fez algo maravilhoso da parte de Deus. Ele mostrou quem era com ele, quem estava ali com ele. E os irmãos de José, eles venderam José como se vende uma mercadoria. Você consegue imaginar isso? Os irmãos dele venderam ele por 20 moedas de prata. E ainda assim, José permaneceu fiel. Em Romanos 8, 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, você ama a Deus? Se a sua resposta for sim, acredite. Tudo que está acontecendo na nossa vida, na minha e na sua vida, é para que se cumpra o propósito de Deus. É necessário que isso aconteça, para que nós nos tornemos pessoas fortes, pessoas firmadas em Deus, pessoas que acreditem que independente do que aconteça, você tem um Deus que cuida de você, e aonde você põe a tua mão, ali prospera, ali vai ser bem sucedido, sabe? E quando eu digo prosperar, não é só no sentido de riquezas, não. Sim, você pode ter dinheiro, pode ter coisas boas, mas vai muito mais além disso. É saúde, é vida espiritual, é conhecer a Deus, sabe? É estar com Deus todos os dias da sua vida, é trazer pessoas a Deus, é saber que a nossa vida não é só aqui na terra, que existe um céu para nós, que lá é a nossa morada, lá é onde o Senhor, né, nos espera. E você vê que além disso tudo, depois quando José foi para a casa de Potifar, teve a acusação da mulher de Potifar, sabe? Ela acusou José e por causa dessa acusação ela falou que José tentou, né, agarrar ela. Mentira, era uma acusação falsa. Mas mesmo diante dessa acusação, José permaneceu fiel, né? Eu gostaria de ler aqui um versículo que está lá em Gênesis 39:9. José fala assim:
Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nossa, isso é muito lindo. Porque mesmo ferido por seus irmãos, José, ele permaneceu fiel. Então eu queria deixar um recado precioso aqui para nós. Não deixe as circunstâncias definir o seu caráter, sabe? O seu caráter, ele vem de Deus. Você tem que buscar o seu modelo, o meu modelo é Cristo. Então, independente do que esteja acontecendo, independente do que nos acusem, que a gente possa continuar fiel a Deus, fiel à tua palavra, fiel a que as escrituras dizem ao nosso respeito. E há pessoas que elas são muito feridas. E por causa dessas feridas, né, ela precisa entrar no processo de transformação. Deixar sua dor ser curada. Deixar que o Senhor derrame do bálsamo de Gileade sobre a sua vida, né? E curado pelo Senhor. Deixarmos ser transformados por uma pérola preciosa. E José, ele continua, Deus continua fazendo algo precioso na vida dele. Mesmo dentro da prisão, onde ele foi preso injustamente, José continuou sendo servo de Deus, sendo exemplo. Não importa aonde estivermos, nós temos que sermos pérolas na mão do Senhor. Nós temos que trazer algo de bom da parte de Deus, independente do que aconteça. E em Gênesis 39, 21 fala assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. Então, assim, aonde José estava, ele tinha algo de bom, ele tinha algo de... Onde José estava, ele tinha algo precioso ali para aquelas pessoas. Então eu quero te falar algo precioso. Não importa onde você esteja. José estava na prisão e ainda assim José sabia que quem estava sustentando ele era Deus. É Deus que me sustenta, é Deus que te sustenta. Toma essa palavra na sua vida, viva essa palavra na sua vida. E José lá na prisão, o copeiro de Faraó e o padeiro, eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho de ambos. E José falou assim: olha, quando você estiver lá de fora, lembre de mim, né? E assim como José interpretou o sonho, né, deles, depois de 2 anos, José, depois que ele interpretou esse sonho, depois de 2 anos, José saiu da prisão, Faraó teve um sonho. E o copeiro falou assim: olha, quando eu estava preso, teve um que estava preso lá junto comigo, que ele interpretou o meu sonho, e assim como ele interpretou, aconteceu. E Faraó falou: chama esse homem. Chegou a hora de José ser honrado. Vai chegar a hora de você ser honrado, sabe? Guarda isso no seu coração. E não é você ser honrado para você humilhar outras pessoas. É você ser honrado para você exaltar o nome de Deus. Para você mostrar que mesmo diante das dificuldades você permaneceu fiel, você continuou acreditando ali nas promessas de Deus, você continuou acreditando que Deus era contigo. Então não desanime, chegará a hora, vai chegar a hora, né, o tempo de você entender que apesar das dores sofridas, valeu a pena ser fiel e cumprir os propósitos de Deus na sua vida. E aí, o que acontece com José? Se você ler lá em Gênesis 41, 38, você vai ver que José se tornou governador do Egito. José se tornou o homem de confiança de Faraó, sabe? Porque assim José interpretou o sonho de Faraó e tudo começou a acontecer assim como José tinha interpretado. E chegou o momento que talvez, se a gente olhasse com nossos olhos naturais, a gente falasse assim: olha, chegou o momento da vingança. Mas a vingança não vem de Deus, né? E aí vinha pessoas de várias partes comprar alimento no Egito. E dentre essas pessoas, quem veio? Você vai ler lá em Gênesis também, que eu não posso contar toda a história aqui, que é muito grande. Os irmãos de José. E aí, num determinado momento, José se deu a conhecer a seus irmãos. E José chorou muito. A Bíblia fala assim, que José levantou a voz em grande choro. Momento de cura.
Sabe, há momentos que nós temos que chorar mesmo, nós temos que ser curados, nós temos que clamar a Deus por cura, por restauração e deixarmos ser limpos ali pelo Senhor, porque é Ele que nos cura. Então, eu gostaria de ler isso aqui, que está lá em Gênesis 45, no verso 4 e 5, que é muito lindo, muito precioso. José fala a seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam, mas fique em paz, não fique triste. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês, foi Deus. Olha que lindo, olha que pérola preciosa essas palavras de José. Então, o que José fez aqui? José perdoou os seus irmãos. Naquele momento, José foi curado. José falou assim: olha, não foi vocês que me venderam, não. Tudo fazia parte do plano de Deus. Sabe, eu quero te falar algo lindo. Tudo faz parte do plano de Deus. Guarda isso no seu coração. Tudo faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. As feridas feitas na nossa vida, meus queridos, depois elas vão se tornar lindas pérolas que serão usadas para transformar a vida de várias pessoas através das palavras que sairão da nossa boca. Então, se permita ser uma linda pérola. Sabe, uma pérola que diante da dor, ela se transformou em uma joia rara, uma joia preciosa, uma joia ali que foi limpa, que foi tirada toda ali aquelas coisinhas que estavam machucando ali, aquela areinha, foi tirada pelo próprio Deus. Então deixa Deus te curar, sabe? E para concluir, eu queria deixar algo aqui para você. Em Jó 42:1 fala assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E no versículo 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, isso é muito precioso, sabe? Às vezes antes... diante da vida que nós vivemos, a gente conhece o Senhor de ouvir alguém falar dele para nós, mas através das nossas experiências de dor, de luta, sabe, experiências onde se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse Ele ali conosco, a gente não sairia, né, vivo ali daquela situação, mas por sabermos que Ele é conosco, nós sabemos. Nós temos força para levantar e falar assim: olha, tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do propósito, sabe? O processo é necessário para que o propósito se cumpra. Eu sempre falo isso. Então, assim, passe pelo processo, acreditando, se deixando ser curado. E eu queria te convidar agora para você abrir os seus olhos espirituais e falar com o Senhor aí, aonde você estiver, e deixar Deus transformar essa sua dor em uma linda pérola. Para onde você passar, você espalhar pérolas preciosas do Senhor através da palavra que sai da sua boca. E eu aprendi algo há muito tempo atrás, eu ouvi isso de alguém, né, não sei, acho que em alguma rede social, fala assim que são nas noites mais escuras que nós conseguimos ver o brilho das estrelas. E são nos dias mais difíceis da nossa vida que nós conseguimos ver a mão do Senhor para nos ajudar. Então veja as mãos do Senhor estendidas aí sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Ele te conhece tão profundamente. No Salmo 139 fala que a gente não esconde nada dele. Então conta para ele a sua dor, conta para ele a sua ferida, aonde você tem sido ferida, aonde você tem deixado virar uma raiz de amargura. Deixa Jesus te curar, convida ele, fala: Senhor, eu quero ser essa pérola que foi assim, essa ostra que foi ferida, mas depois do processo ela se tornou uma linda pérola e trouxe vida e tinha palavra de vida. Eu quero ter palavra de vida, porque só ti, Senhor, tem palavra de vida. Então eu quero ter as tuas palavras no meu coração, na minha boca, para que várias vidas sejam curadas através da palavra que sai de mim, Senhor, que vem de ti, ó Pai.
Então, espalhe pérolas preciosas por onde você passar, através da palavra de Deus que flui da sua boca. Guarda isso no seu coração. E eu queria deixar algo para você aqui também. São nas dores mais profundas que surgirão as pérolas mais lindas da sua história. Guarda isso, grava isso no seu coração. E eu queria te convidar a orar neste momento, para que Deus venha trazer cura aos nossos corações, venha curar toda a ferida, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de prosseguir a caminhada. Amém? Vamos estar orando? Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse para o Senhor agora tudo aquilo que tem entristecido o seu coração, a ferida que lhe causaram, independente de quem causou a ferida. Lembra da história de José? José foi vendido pelos irmãos, José foi condenado, levado à prisão injustamente, né? A Bíblia a gente vê muitos casos, né, de pessoas que foram para a prisão injustamente e Deus permaneceu ali firme com ela e fazia parte do processo. E José, quando ele teve a oportunidade, né, de vingar dos seus irmãos, vingar que não é a palavra legal, né? Mas José escolheu amar os seus irmãos. José escolheu ser bênção na vida dos seus irmãos. José escolheu cumprir o propósito de Deus, apesar de ter sido duro os processos. José escolheu cumprir o propósito. Escolha cumprir o propósito. E para cumprir o propósito é uma longa caminhada, faz parte essa caminhada. Se torne uma linda pérola, sabe? Deixa fluir da sua boca palavras preciosas da parte de Deus. Vamos orar, meus amados? Deus amado, Pai querido, Pai, eu te peço agora, Senhor, aonde esse vídeo chegar, ó Deus, aonde pessoas estiverem ouvindo, ó Pai, que o Senhor venha trazer cura, Senhor, cura as feridas, Senhor. Pai, se nós olharmos ali para a vida de José, ó Deus, quantas dores, ó Deus, quanta rejeição, ó Pai, quantas feridas feitas pelos seus irmãos, pessoas que deveriam cuidar de José, que deveriam amá-lo, ó Deus, os seus irmãos, ele era o irmão mais novo, Pai, um dos mais novos, ó Deus, e ele merecia ser cuidado por seus irmãos, e seus irmãos não cuidaram. Pai, então, nesse momento, pessoas que às vezes tinha ali os seus pais que tinha que cuidar dela e não cuidaram, os irmãos, o pastor, os líderes, né? Seja quem for que te feriu, perdoe, o Senhor está te convidando, seja na sua família, seja quem for que te feriu, escolha perdoar, fala, Senhor, eis-me aqui, derrama do bálsamo de Gileade sobre a minha vida e traga cura, em nome do teu filho Jesus. Amém, queridos? Olha, eu vou voltar aqui novamente para falar muitas novidades que a gente tem. Eu vou fazer um vídeo bem curtinho depois, postar aqui, falar do que Deus tem, assim, proposto, colocado no meu coração. E a gente vai acompanhar isso de perto, né? E vai cumprir o propósito de Deus para cada um de nós. Depois você escreve aí nos comentários se você gostou desse vídeo, o que Deus falou com você através desse vídeo. Amém? E até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, comente aí, né, algo precioso, né, uma pérola, que seja uma palavra que Deus falou com você aí através desse vídeo. Comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um beijo no seu coração e que essa palavra ela possa, né, trazer cura e restauração em nome de Jesus. Amém.